Bom, então vamos para a nossa segunda parte, que são cordas vibrantes ou cordas tensionadas. Quando eu penso em uma corda tensionada, pelo menos para mim, a primeira coisa que me vem à cabeça é um violão, né? Uma corda tensionada produzindo um som, certo? E quando eu penso em um violão, eu vou pensar, eu não sei se você já toca violão, já mexeu com violão, você tem ali uma maneira como você vai deixando ele mais tensionado ou menos tensionado, certo? Você vai ter uma outra grandeza lá no seu violão, que vai ser o quão espessa é a corda, ó. Tem umas cordas mais grossas e umas cordas mais finas. E aí, vai ter uma outra grandeza que você vai controlar enquanto você toca o seu violão, que é o comprimento da corda. Aí, professor, como é que se controla o comprimento da corda do violão? Então, veja bem. A gente tem inicialmente, ó, primeiro, se você nunca viu um violão, isso é um violão. E eu tenho uma corda mais grossa, que é a sexta, e uma mais fina, que é a primeira. A gente vai entender como que essa espessura depois influencia no som que ela toca, tá? Mas ainda não é nossa aula sobre som. É só sobre corda tensionada, seja som ou não. Estou pegando o violão como um exemplo de corda tensionada. Quando eu falo disso aqui, para que eu giro isso aqui? Para aumentar a força que estica essa corda, que nós chamamos de tração, ou chamamos de tensão. Então, olha, preste atenção nas variáveis que eu estou falando para vocês. A tensão, a força que estica a corda, a espessura da corda mais fina, corda mais grossa, tudo isso vai influenciar na onda. E o comprimento, tá? Eu tenho no violão duas coisas chamadas cavalete, ó. Um aqui e uma aqui. Esses carinhas servem para determinar o comprimento da corda. Daqui para cá, essa corda não está vibrando. Nem daqui para cá, essa corda não está vibrando. Então, o comprimento da corda que eu considero é desse cavalete até esse cavalete. Então, inicialmente, todas as cordas têm o mesmo comprimento. E eu falei para vocês que o ato de tocar violão é alterar o quê? O comprimento das cordas. E como que eu faço isso? Quando eu coloco o meu dedinho aqui, ó. Tá? Eu estou alterando o comprimento. O meu dedinho passou a ser esse cavalete aqui, ó. Então, essa corda agora está menor, tá? E conforme eu vou diminuindo o comprimento dela, vocês vão vendo que o som vai mudando. Porque o comprimento da corda, assim como a tensão, ó, vou alterar a tensão. A tensão altera o comprimento, altera a onda, né? Altera o som emitido. A espessura também altera. Ó, uma corda grossa, uma corda fina. E o comprimento, conforme eu vou alterando o comprimento, eu vou alterando o meu som. Então, se você não deve ter pensado nisso, mas tocar o violão é simplesmente um ato físico de alterar comprimentos de cordas para que elas emitam sons que você quer que elas emitam, certo? Então, eu só tenho que alterar o comprimento numa quantidade certa, precisa, para que ela emita o som que eu quero que ela emita. Tá? Então, se liga nessas três grandezas, vamos repetir. Eu tenho a tensão alterada, que eu altero por aqui, mais tensionado, menos tensionado, a espessura da corda e os comprimentos, que eu vou alterando enquanto toco. Então, tocar violão, executar um acorde dentro de um violão, é simplesmente alterar o comprimento da corda do violão, e com isso eu consigo alterar o som que ele está emitindo. Beleza? Bom, então, tudo isso altera o som. Altera o som. Como que isso altera o som? Bom, isso eu não te contei ainda, mas está aqui no meu slide. Como que essas grandezas vão alterar o som? Como é que essas três grandezas que nós vimos agora, elas vão alterar o som emitido? Elas vão alterar o som emitido porque elas vão alterar a velocidade de propagação da corda. Então tá aí, ó. Velocidade e tração na corda.
Essa equação que nós temos aqui, ó, é a equação de Taylor. E vai dizer... Ai, meu Deus, já deu até uma agonia dessa equação, só de ver essa raiz quadrada. Calma aí, gente, fiquem tranquilos. Vai dar tudo certo. Tá? Essa equação vai dizer que a velocidade de propagação da corda é a raiz quadrada da tração, ou tensão, né, que é a força com que eu estico a corda, dividido por μ. Quem é esse μ? Esse μ é a densidade linear de massa da corda. Quer dizer o quê? Densidade linear, se você é bom em entender, entendedores entenderão, densidade linear é o quanto de massa que tem por unidade de comprimento. Eu pego 1 metro dessa corda, quantos quilos tem ali, vamos dizer assim, né? Pego 1 metro da outra corda, quantos quilos tem? A corda mais grossa tem mais massa, tem mais densidade. A corda mais fina tem menos massa, tem mais densidade. Então, trocando em miúdos, este μ nada mais é do que uma forma de determinar o quão espessa, o quão grossa é a nossa corda. Tá bom? O quão grossa é a nossa corda. Como é que nós calculamos? Calculamos o μ. Gente, é muito simples. Se ele é densidade de massa por unidade de comprimento, nada mais é do que m dividido por L. Tá certo? M dividido por L é a nossa densidade linear. Bom, gente, eu quero só, antes de ir direto para os exercícios, voltar nesse slide só para falar uma coisinha. Eu disse, então, que essas grandezas, tração, espessura da corda ou densidade e o comprimento vão alterar o som. Por que elas alteram? Olha para a equação do Taylor. Velocidade de propagação é tração sobre o μ. Concorda? Nossa equação que aprendemos hoje. Equação de Taylor, queridos do terceiro ano, equação de Taylor estão apresentadas. Então, vocês veem aqui que a tração está aqui, direto na equação, interfere diretamente. Velocidade vai variar com o quadrado da tensão. E o μ? Ah, professor, quem é μ? É massa vezes o comprimento. Então, a espessura da corda interfere e o comprimento da corda interfere. Tá certo? Ó, tem uma fração dividida por outra, eu posso rearranjar essa equação e escrevê-la assim, raiz quadrada de T vezes L, dividido por M. Tá? Então, isso é uma outra forma de escrever a equação de Taylor, substituindo o μ por massa dividida por comprimento. Agora, isso aqui, percebam, ó, é igual a velocidade. E a velocidade de propagação de uma onda tem relação direta com duas características fundamentais da onda. Vovó lambeu a faca. Velocidade é diretamente relacionado com o comprimento de onda e com frequência. Então, se tração, o que eu quero dizer? Que se tração altera a velocidade, altera a frequência. Se comprimento pode alterar a velocidade, ele altera a frequência. Se a espessura, se a massa que tem na corda altera a velocidade, ele altera a frequência. Tá certo? E quando eu estou falando de um som, frequência é tudo. Frequência difere o Mi do Sol. Frequência, inclusive, difere o que é um som e o que não é som. Tá certo? Então, por isso, por essa equação de Taylor, né, que aparece aqui com o Mi, mas pode ser escrito de outra forma, nós vemos como que a tensão, a espessura e o comprimento da corda pode alterar a velocidade e, alterando a velocidade, pode alterar a frequência da minha onda sonora. Tá bom? Deixa eu sair daqui. Vamos ver, vamos aplicar essa nossa equação que aprendemos hoje em uns exercícios, né? Temos aqui 2 exemplos para fazer, depois vocês vão ter a atividade de vocês que vai contemplar esse tipo de coisa aqui, tá bom? Primeiro exemplo, uma questão da PUC que eu apenas adaptei. Primeira coisa, gente, eu já disse isso na aula da semana passada para vocês e vou repetir. Isso aqui é extremamente importante. Você olhar para esse desenho aqui e saber reconhecer o tamanho do comprimento de onda que tem a onda
representada por esse desenho. Primeiro, lembra que o comprimento de onda, o que é um comprimento de onda? Um comprimento de onda é uma oscilação completa. Então, eu tenho que ter a montanha completa e uma depressão completa. Ou, como eu disse segunda-feira, você precisa completar um S perfeito. Aí você tem um comprimento de onda. Então, percebe que no seu desenho aqui, ó, essa medida, eu tenho um comprimento de onda e mais meio. Ó, o que é isso aqui? Isso aqui é lambda sobre 2. É só metade do comprimento de onda. Então, vai ter uma infinidade de exercícios fazendo isso com você. Ele vai te dar isso aqui e vai falar, você vai precisar deduzir qual é o comprimento de onda. Se você é bom de matemática, você é bom de cálculo, você já sacou, ó, se o total tem 1,2 metros, é que cada partezinha tem quanto? 1,2 dividido por 3, eu dividi aqui ó, em 3 partes, 0,4, então o comprimento de onda é 0,8. Professor, buguei, deu tela azul. Calma, Juan, calma. Calma, respira, vai dar certo. Ó, pensa só, uma forma de você pensar que eu fiz aqui. Eu dividi em 3 partes iguais. Meio comprimento, meio comprimento, meio comprimento. O total não é 1,2? 1,2 dividido por 3 dá quanto? 0,4. Então aqui eu tenho 0,4. Aqui eu tenho 0,4. E aqui eu tenho 0,4. Ou seja, meio comprimento de onda é 0,4. Ou seja, um comprimento de onda é 0,8. Certo? Ficou complicado demais para entender? Se você preferir, você pode fazer uma regra de 3. Eu acho que você não vai preferir, mas você pode fazer, ó. Você tem um comprimento de onda e meio, lambda, medindo 1,2. Quanto vai dar 1 lambda? X. Multiplica cruzado, você vai achar que o lambda é 0,8. Tá bom? Beleza, gente? Tá? Deixa eu colocar mais um slide para vocês aqui, só para exemplificar, uns 20 minutos ainda. Deixa eu só colocar um espaço aqui para eu poder escrever e exemplificar para vocês outras situações, tá? Eu sei que os alunos erram muito nas provas, né? Lembra quando a gente fazia a prova? Há muito tempo, mas vocês estão com saudades, né? Por exemplo, eu dava o desenho assim, ó, pro aluno. Daqui até aqui, mede 0,6 metros. Pronto. Ele já pegava e já jogava na equação, é faceiro. O que eu quero fazer? Jogar na equação, jogar na equação, põe na equação, põe na equação. Dizia que o lambda era 0,6. Isso aqui não é um lambda, gente. Olha o desenho. Eu só tenho meio lambda ali. Então, o lambda aqui não é 0,6. Lambda é 1, opa. Lambda é 1,2. Ou eu colocava só assim, ó. Derrubava todo mundo na prova. Só assim, ó. Quando eu queria que eles erravam, nunca quis. Nunca quis. Eu sonhei com esse dia. Mas quando eu queria, eles colocavam assim, ó. O que eu tenho aqui, gente? O Juan pensou, meio lambda. Não. Eu tenho 1/4 de lambda. Eu tenho metade da metade. Aí eu falava, ó, daqui até aqui mede 0,4. O aluno não gosta de pensar. O que ele vai fazer? Ele vai lá na equação e vai pôr lambda 0,4 e acabou. Lambda não é 0,4. 1/4 de lambda é 0,4. Lambda, nesse caso, é 1,6. Tá? Ou então, no exercício vestibular, eu jamais faria uma coisa dessa com vocês, né? Que moram de quando for no meu coração. Mas no exercício vestibular, o cara podia colocar uma fração ainda, né? Tipo, colocar assim, ó. E aí, amiguinhos e amiguinhas?
Quantos comprimentos de ondas eu tenho aqui? 1? Não. Eu tenho meio mais 1/4. Eu tenho 3/4, tá certo? Aí o exercício fala assim, daqui até aqui mede 0,8. Quanto é o lambda inteiro? Você vai... Lambda não é 0,8, tá? Tem que ser 3/4 de lambda. Tem que fazer com a regra de 3. Ou divide isso aqui em 3 partes, aqui vai dar um número... Agora eu me quebrei, que vai dar um número quebrado aqui, né? Vamos, caneta. Peraí, gente. Então, se daqui até aqui 0,8 dividido por 6, já dá uma fração, né? Tá? Depois vocês podem calcular isso aí. Tá? Mas isso aqui é 0,4 lambda. Deixa eu já fazer aqui. Vocês vão reclamar. O professor não fez o negócio, deixou incompleto lá. Não pode, né? Então, ó, você pode pensar que ali eu tenho 3/4. Então, se você quer descobrir, você vai fazer 0,8 dividido por 3 partes. Então, cada parte mede 2,026. Tá? E aí, você multiplica isso por 4, porque para completar você precisa de 4/4. Tá? Então, esse lambda aí, ó, é 1,06666. Peraí, que dar uma dízima, né? Beleza, gente? Então, só presta atenção nisso, eu gostaria de fazer esse destaque. Inseriu o slide no meio do outro do exercício, né? Mas vamos lá. Para o exercício, então, que até agora eu só falei dos exemplos. Ó, uma corda senoidal que se propaga com uma onda senoidal que se propaga por uma corda. Professor, o que é a onda senoidal? É esse formato de onda, esse formato é o formato da função seno, da função cosseno. Por isso recebe esse nome. Como mostra a figura, é produzida por uma fonte que vibra com frequência de 150 Hz. Se a massa da corda é de 120 gramas, qual é a tensão que traciona a referida corda? Opa! Então vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos a frequência, beleza? 150 Hz. Não vamos confundir agora, tá, gente? Ó, eu tenho o comprimento da corda. Qual é o comprimento da corda? L. 1,2 metros. Eu tenho a massa da corda. 120 gramas. Tá bom? Então, aqui, ó, eu posso calcular o meu μ. Por quê? Porque μ é massa sobre L. Então, eu posso calcular o meu μ. Como eu tenho a frequência, eu obtenho o comprimento de onda pelo desenho, eu posso calcular a minha velocidade e depois calcular a tração. Tá? Vamos voltar aqui, ó. Então, por favor, digo de novo, não confunda. O comprimento da corda é 1,2. O comprimento de onda é 0,8. Nós já discutimos isso aqui, gastei bastante tempo falando isso. Tá? Então, veja, o desenho me deu, aliás, o enunciado me deu a frequência, me deu o L, me deu o M, e o lambda eu obtive pelo desenho. Beleza? Então, ó, tá no SI, ok, tá no SI, eu posso jogar no vovó, lambeu a faca, e calcular a velocidade. Mas, professor, para que eu quero velocidade? O exercício nem falou de velocidade. Meu amor, é o seguinte, gato. Velocidade é tração sobre mim. E o que o exercício quer? A tração. Então, tu tem que calcular a primeira velocidade para jogar aqui nessa equação e calcular a tração. Tá bom? Então, vamos lá. Velocidade, está tudo no SI, como eu disse para vocês, né? Hertz e metros, então é 0,8 vezes
150, tá? Vocês já se ligaram que a massa não está no SI, né? A massa está em grama, eu vou ter que converter isso aí. Tá legal? 0,8 vezes 150, a velocidade vai dar 120 metros por segundo. Beleza. Agora eu posso aplicar o quê? A equação de Taylor. Tá bom? Mas antes vamos calcular o misão. Aliás, o mi, que eu não calculei. É massa por L. Só que essa massa está em gramas, eu não posso. Eu preciso que ela esteja em quilogramas. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir por 1000. Então, vai ficar assim, ó. 120 dividido por 1000. Por que por 1000? Da massa vira quilo. E agora eu divido pelo L, que é 1,2. Por que eu fiz a divisão aqui dentro? Porque vai ficar mais fácil, quer ver? Olha aqui, ó. Quando eu divido 120 por 1,2, dá 100. E agora você pega esse 100 e divide por 1000. Sabe quanto vai dar? 0,1. Tá? Esse é o seu μ. Professor, eu não entendi o seu esquema. Então foi separado, querido. Não tem problema nenhum. Tá? Converte o M para quilo. Como? Dividindo por 1000. Preste atenção se essa massa estiver em grama, se esse L estiver em centímetros. Vamos converter, hein? Tá? Vamos converter. Tá bom? Então, o Mi é 0,1 quilogramas por metro. Tá? Essa é a unidade no SI. Tá? Se a gente voltar, deixa eu ver se tinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, tem que estar em quilos e o comprimento tem que estar em metros. Beleza? Agora eu posso finalmente achar a minha tração. Por quê? Porque eu sei quem é a velocidade, eu sei quem é o misão, eu vou isolar o meu tempo. A velocidade, nós calculamos, é 120, igual T sobre dividido por 0,1. Tá bom? Ah, professor, meu Deus do céu, como é que eu faço isso agora? Tem uma raiz quadrada e a minha incógnita dentro da raiz quadrada. Valeu-me, minha Nossa Senhora das Equações. Calma, jovem. Os jovens, olha só. Eu vou sumir com a raiz quadrada. Como? Cancelando ela. Como? Levando ao quadrado. Mas como é uma equação, eu não posso levar só um lado ao quadrado, né? Tem que levar os dois. Beleza? Então, 120 ao quadrado, professor, não tem ideia. Faz assim, 12 ao quadrado, 144. E dobra o número de zeros. Tinha 1, passa a ter 2. E aqui, do outro lado, você cancelou a raiz quadrada com o quadrado. Ficou tesão dividido por 0,1. Para eu encontrar a minha tração, vou multiplicar cruzado. Vai ficar, então, 14.400 vezes 0,1 dividido por tração. Beleza? Multiplicar por 0,1 é o mesmo que dividir por 10, porque 0,1 é um décimo, tá certo? Então isso vai dar o quê? 1.440. O quê? Trações, professor? Não. Newtons. Newton, professor? Viajou, né? Não, senhor. Bem que eu queria viajar, mas não posso. Não puedo, Robin. Tração é uma força que tensiona. Tração é medida em Newton, sim, senhor. Ok? Exemplo número último. Exemplo número 2. Ondas estacionárias. O que são ondas estacionárias? Quando eu emito uma frequência numa corda tensionada, essa frequência ela vai se interferindo entre si e vai gerando o que nós chamamos de ondas estacionárias. Certo? Isso é um tema para uma próxima aula. Tá bom? Ondas estacionárias são estabelecidas em uma corda com densidade linear de 400 gramas por metro. Olha, densidade linear, tá muito fácil, tá dando de graça. Tá? Só que você vai ter que converter para quilo. Em 1 metro tem 400 gramas. Então, quantos quilos tem 400 gramas? Faz a conta aí. 1 metro tem 400 gramas, é isso mesmo. Então, quantos quilos tem 1 metro? 400 gramas, 0,4 quilos. Bom, depois a gente faz a conta certinho. E
2,4 metros de comprimento, conforme mostra a figura. Sabendo que as cordas originam-se no estado estacionário descrito, possuem frequência de 260 Hz, determine o valor da força de tensão sobre a corda. É um exercício exatamente igual que nós acabamos de fazer. Tá bom? Exatamente igual que nós acabamos de fazer. Só que com outros dados, só para ver se vocês captam essa mensagem importante. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, vou anotar aqui, ó. Ele me deu o Mi, é 400 gramas por metro. Vou ter que converter. Frequência 260. Fechou? Comprimento de length 2,4 metros. Ok. O que ele quer? Quer a tensão na corda. Então, nós vamos percorrer o mesmo caminho. Para encontrar a tensão, eu vou ter que obter antes a velocidade e o misão. O misão já está ali, mas eu vou ter que converter ele. Tá certo? Ó, no mesmo esquema que eu fiz. Como que eu posso obter a velocidade? Equação fundamental da ondulatória, vovó lambeu a faca. Professor, mas eu não tenho comprimento. Aham! Tá aí o desenho. Vamos pôr as cabecinhas para funcionar. O tamanho da corda... Aqui tá mais fácil, hein? Ó. O tamanho da corda é 2,4 metros. Certo, Matheus? Acorda, menino. Ó, 2,4 metros. Quantos comprimentos de onda eu tenho aqui? Não fala 4. Quantos eu tenho, comprimentos de onda? Quantos S's completos eu consigo fazer? Ó, deixa eu mudar minha cor. Não posso. Aqui. Azul. Ó. 1, 2. Tá certo? Então, isso aqui é um lambda. Gente, isso tem que estar claro, cristalino na mente dos senhores e senhoras. Professor, por que nessa não parece a onda? Tipo, parece tipo em cima e embaixo, os círculos. Porque é uma onda estacionária, entendeu? A corda está vibrando o tempo todo. Então, quando você capta a imagem da onda, a impressão que você tem é que a corda está nos dois lugares ao mesmo tempo. Tá? Mas é só uma onda indo e uma onda voltando, certo? E elas vão se interferindo. Beleza? Ô, Juan, quanto dá o comprimento de onda aqui, Juan? A metade. Não, quanto dá? Fala o número. 1,2. 1,2 metros. Tá claro para vocês? Se não tá, peça ao Senhor sabedoria. Porque tem que estar, tá bom? Eu tenho 2 comprimentos de onda completos. Aqui, teoricamente, é fácil. 2 comprimentos de onda, 2,4 metros. Então, um comprimento de onda é metade disso. É 1,4 metros. Beleza, Tereza. Então, vamos lá. O meu lambda, vou colocar aqui em cima, ó. Lambda, 1,2 metros. Muito bem. Então, vamos calcular a velocidade. Vamos lá. Velocidade dessa onda em metros. O lambda é 1,2. Em hertz, frequência 2,6. Então, tudo no SI, tudo de boinha. Então, vai dar assim, deixa eu ver, 0,5 dividido por 5. 200 dividido por 5, 40, 46. Vai dar 306. Deixa eu fazer minha conta aqui na calculadora para conferir. 1,2 vezes 260. 1,2 vezes 260. 212. E não 306. 312 metros por segundo. Ok? Beleza. Agora, vou para a equação do Taylor. Para achar a tração, velocidade, tração sobre μ.
O Mi está em gramas por metro. Então, como é que eu faço para converter, para ele virar quilo? Eu vou dividir por 1000 de novo, certo? Tá? O metro já é um metro, então não importa. Tá? 400 gramas em 1 metro. Então, eu divido isso aqui por 1000 horas. Então, vai me dar quantos quilos tem 1 metro. Tá? 0,4 quilograma por metro. Ok? Show de bola! Como diríamos argentinos. Tranquilo, tranquilo. Muito bem. Aplicando a equação de Taylor, velocidade 312. Tração é quem eu quero. Quem é mi? 0,4. Como é que nós vamos nos livrar da raiz quadrada? Elevando os dois lados ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos elevar 312 ao quadrado. Isso aí vai dar 97.344. E aqui eu cancelo a raiz com o quadrado, fica tesão sobre 0,4. Oh, que 4 horrível. 0,4. Multiplica cruzado. Vai ficar assim, ó. 97.344 vezes 0,4 é igual a tesão. Esse valor vai ser igual a 38.937,6 newton. Ok? Tranquilo, gente?